A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 1 e versículo de número 26 ao 29, que vai nos dizer assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, quando Deus, Ele escolhe, Ele não escolhe segundo o que o ser humano aprova. Deus, Ele escolhe aqueles a quem ninguém escolheria. Deus te trouxe aqui para te falar, na verdade, para te confirmar que você é escolha dele. Você pode ser desprezado por muitos, mas os céus te conhecem. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo nos chamando a reparar na vocação, irmãos. Aqueles que foram chamados, que foram escolhidos por Deus, muitas vezes são aqueles que a sociedade despreza. Se você é alguém que a sua parentela te despreza, os da igreja te desprezam, os da sua casa te desprezam, é um sinal de que Deus te escolheu. Muitas vezes vamos ser rejeitados por muitos, mas nós temos que agradecer porque os céus não nos rejeitam e o nosso Deus, ele vê de forma diferente. Declare comigo: eu sou escolha de Deus e não dos homens, Ele me vê de forma diferente. Eu sou escolha de Deus e não dos homens, Ele me vê de forma diferente. A Bíblia diz que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, ou seja, aqueles que acham que sabem de alguma coisa, aqueles que têm grande instrução, grandes estudos, conclusões de faculdade, diploma. Pois é, Deus, Ele não escolhe dessa forma. Deus muitas vezes pega aqueles que nem concluíram o 2º grau, aqueles que muitas vezes, irmãos, estão ali, que são os menores, os mais humildes, que pensam que nunca terão uma vocação. Não que Deus não escolha pessoas que têm, um estudo mais elevado, sim, Ele pode escolher, mas a vocação de Deus muitas vezes vai ser para aqueles que ninguém dá nada. Por que, irmã, Deus escolhe dessa forma? Porque Deus, Ele não escolhe os poderosos segundo a carne, nem os nobres de nascimento. Porque Ele gosta de confundir, irmãos, e Ele gosta de mostrar que o poder é dele. Quando Ele te chama para pregar, o poder é dele. Quando Ele te chama para cantar, o poder é dele. Quando Ele te chama para pastorear, o poder é dele. Quando entendemos que tudo é por Ele, para Ele, porque dele vem, irmãos, todas as coisas, nós entendemos que não somos nós que fazemos nada. Muitas pessoas não querem cumprir os propósitos de Deus, muitas pessoas não querem viver os desígnios do Senhor porque se acham despreparadas. Talvez você é uma delas. Você diz: Deus, eu não consigo. Deus, eu não tenho a capacitação. Deus, eu não tenho a conclusão desta faculdade. Deus, Ele diz para você hoje: eu te escolhi porque eu sei o que eu vou fazer através da sua vida. Porque, irmãos, quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar, é o Senhor. Quem faz na nossa vida a capacitação chegar é Deus. Quando você recebe de Deus um chamado, uma vocação, quando Deus te dá uma direção, você não tem que se preocupar como você vai fazer isso acontecer. Mas você tem que orar ao Senhor para que Ele te capacite. Declare comigo: o Deus que me chamou, Ele traz a capacitação. O Deus que me chamou, Ele traz a capacitação. Deus escolhe, irmãos, as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, mostrando que todo o poder vem dele. Então é Ele quem traz a capacitação para o homem. Nós observamos na palavra do Senhor que Deus escolheu a muitos que ninguém escolheria.
Deus, ele pegou muitos homens que ninguém escolheria e Deus colocou em patamares elevados. A exemplo de Pedro, né? Pedro era um pescador, irmãos. Pedro não tinha um estudo mais aprofundado, não. Pedro era um homem simples, era um homem que pescava. A mesma coisa, irmãos, foi Raabe. Raabe foi uma escolha de Deus para participar da genealogia do Messias. Ela era uma prostituta. A mesma coisa aconteceu também com Ruth. Ruth era o quê? Uma moabita, uma estrangeira. Então Deus, ele escolhe, irmãos, essas pessoas que a sociedade muitas vezes rejeita, que os homens não escolheriam, para mostrar que o poder é dele. Quando entendemos que o poder é de Deus, nós cumprimos os desígnios de Deus. Quando entendemos que o poder é de Deus, nós fazemos aquilo que Deus nos direciona a fazer, mesmo que as pessoas não acreditem naquilo que Deus tem conosco. Mesmo que as pessoas não deem a credibilidade. Talvez você entrou aqui com pessoas que estão descredibilizando você, descredibilizando o seu chamado, e isso muitas vezes tem te abatido. E isso muitas vezes tem te entristecido. E você diz: Deus, as pessoas não dão nada por mim. Deus, muitos me rejeitam e até eu mesmo olho para minha história e me acho incapaz. E Deus está dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, é nas suas fragilidades. É quando você entende que você não é nada, porque não é sobre você, mas é sobre quem te chamou. É sobre quem te escolheu. O poder dele vai se aperfeiçoando na sua fraqueza, nas suas fragilidades. Quando você compreende que você não pode nada. Deus não se agrada, irmãos, de pessoas que acham que pode tudo. Deus não se agrada de pessoas que acham que elas fazem alguma coisa, porque nós não fazemos nada. Quando o Senhor nos escolhe, nós temos que entender que a capacitação vem dos céus. Nós temos, irmãos, todos os dias que agradecer, porque os céus nos escolheu, porque nós não éramos dignos da escolha de Deus. Tem muita gente que se acha digno, né? Tem muita gente que se acha capaz, mas essas pessoas estão andando erroneamente. Elas não estão agradando a Deus, porque aqueles que agradam ao Senhor verdadeiramente são humildes, têm humildade e compreendem que estão galgando aquilo que Deus direcionou, aquilo que Deus indicou que eles fariam por causa de Deus e não por causa dele. Quando você entende, irmãos, que tudo é por causa de Deus, as coisas fluem, Deus abre portas para você. Deus, ele gosta, irmãos, que nós, seres humanos, venhamos mostrar a nossa dependência dele. Tem muitas pessoas, irmãos, que acham que pode fazer tudo sozinho e sozinha. Mas nós precisamos compreender que tudo é graça, é favor imerecido. Eu não consigo sozinha. Você não consegue sozinho. E é normal a gente não conseguir mesmo, porque nós precisamos diariamente ter uma dependência de Deus. Tem muita gente que não quer depender de ninguém, nem de Deus, achando que a força vem dela, achando que a autoridade vem dele. E Deus está dizendo: não é assim. Eu escolhi aqueles que não podem fazer nada. Eu escolhi aqueles que, humanamente falando, são os mais fracos. Para quê? Para que o meu poder possa ser aperfeiçoado neles. Deus, ele quer aperfeiçoar o poder dele na sua vida. Por isso, não tenha vergonha. Seja uma pessoa humilde, que entende: eu não consigo chegar a lugares que Deus falou que eu chegaria. Eu só vou chegar porque ele disse. Isso não é vergonhoso, irmãos, reconhecermos que a graça de Deus é quem nos alcança. A graça de Deus é quem nos capacita. Declare comigo: não é a força do meu braço na minha vida, mas é a graça de Deus que traz a capacitação. Não é a força do meu braço na minha vida, mas é a graça de Deus que traz a capacitação. Tem muita gente, irmãos, que diz assim: porque eu estudei, é porque eu fiz o curso de teologia, é porque eu fiz a faculdade, é porque eu procurei, busquei conhecimento, é porque eu leio muitos livros, é porque eu leio a Bíblia não sei quantas vezes por dia. Mas, irmãos, mesmo que você faça isso, mesmo que haja esforços na sua vida, porque nós temos que nos esforçar, claro, mas isso não é um mérito seu. É a graça do Senhor. Se você é uma escolha louca e desprezível, agradeça, porque o Senhor quem te escolheu, o Senhor quem te chamou. Irmãos, é melhor sermos escolha de Deus do que dos homens. É melhor Deus nos escolher, porque Deus, quando ele escolhe, ele capacita. Deus, quando ele escolhe, ele traz para nós aquilo que precisamos. Se você precisa de dom, Deus vai trazer. Se você precisa que a porta se abra, Deus vai abrir. Se você precisa de capacitação, Deus vai te capacitar. Quem faz na minha e na sua vida é o próprio Deus.
Declare comigo: quem trabalha na minha vida é Deus, toda honra e toda glória é dele. Quem trabalha na minha vida é Deus, toda honra e toda glória é dele. Versículo de número 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Deus escolheu o que, segundo o apóstolo Paulo aqui? As desprezadas. Aí, às vezes, irmãos, quando a gente é desprezado, a gente se entristece e diz: Deus, por que estão me desprezando? Deus, por que não estão me dando credibilidade? Por que essa pessoa aqui não me dá uma oportunidade? Por que não dão crédito ao ministério que o Senhor me entregou? Por que não dão crédito àquilo que o Senhor tem comigo? E Deus está dizendo para você hoje: porque eu te escolhi. Quando você é desprezado pelos homens, você tem que se alegrar. Isso é loucura, né, irmãos? Mas está na Bíblia. Que Deus escolheu as coisas desprezadas. Deus escolheu aqueles que os homens olham com um olhar de rejeição. Você já sentiu isso? Você entra em um lugar e a pessoa te olha com um olhar de rejeição e você muitas vezes sai dali pior do que o que você entrou, não é verdade? Tem pessoas aqui que enfrentam isso quase diariamente. Você entra em alguns lugares que as pessoas te medem com os olhos. Elas olham para você de cima a baixo, de baixo para cima, e você diz assim: Deus, isso me deixa realmente afligida, isso me deixa machucado. E Deus está dizendo para você hoje: agradeça, porque você é desprezado pelos homens, mas você é aceito pelos céus. Deus escolheu os desprezados. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu era um publicano, e a Bíblia diz que Jesus disse a ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar na tua casa. E a Bíblia nos diz, irmãos, que quando Zaqueu estava ali, tão feliz, descendo para receber a Jesus na casa dele, a multidão, as pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, começaram a criticar, porque Jesus ia se hospedar na casa de um homem pecador. Porque a multidão, irmãos, ela não vê como Jesus vê. Jesus viu Zaqueu como uma alma. Jesus viu Zaqueu como alguém que se arrependeria, mas as pessoas viam Zaqueu como um publicano, como alguém que não tinha mais jeito. A multidão, as pessoas, elas podem não entender porque Deus te escolheu, mas o que importa é que os céus te conhecem. O que importa é que Deus não abre mão de você. Então, muitos exemplos na Bíblia de pessoas desprezadas que foram escolhidas por Deus, irmãos, estão aqui para a gente lembrar que quando a gente é desprezado, quando as pessoas elas não gostam, não aceitam que Deus tem conosco, os céus nos conhece e nos escolheu. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que me escolheu, mesmo que muitos me rejeitem. Eu sirvo a um Deus que me escolheu, mesmo que muitos me rejeitem. Mesmo que muitos olhem para você com um olhar de desprezo, Deus, ele fala contigo e ele te lembra. As pessoas te rejeitam, as pessoas te desprezam, mas os céus te conhecem. Versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quando Deus, ele escolhe as pessoas desprezadas, quando Deus escolhe as pessoas que a sociedade rejeita, as pessoas que não são sábias e instruídas segundo os homens, é sinal de que ele quer, irmãos, que o nome dele seja glorificado. Então, por isso, diariamente, lembre-se, não importa onde você esteja, não importa a porta que Deus vai abrir na sua vida, onde ele vai te colocar, sempre lembre que a honra e a glória é dele. Ninguém pode se vangloriar, ninguém pode dizer: eu tenho, eu faço, eu posso, porque eu estudei, porque eu fiz. Na presença de Deus, não. Nós temos que reconhecer o que, irmãos? Que tudo é graça. É favor imerecido. Nós não merecíamos que os céus nos escolhesse. Nós não merecíamos a vocação que nós temos. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, olhou para nós, como disse aqui o apóstolo Paulo, e escolheu aqueles a quem ninguém escolheria. As pessoas rejeitam, Deus escolhe. As pessoas excluem, Deus abraça. Se você é excluído, se você é desprezado, se você é rejeitada, você precisa entender que os céus te conhecem. É como a palavra do Senhor nos diz: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que ela esqueça, todavia o Senhor não esquece de nós. O nosso Deus não nos esquece, mesmo que muitos nos rejeitem, mesmo que os de perto não deem a credibilidade para nós como a gente queria, né? Muitas vezes, porque a gente quer às vezes um apoio, quer uma palavra amiga, mas muitas vezes não vamos achar,
irmãos? Muitas vezes não vamos encontrar e nós precisamos entender que mesmo que os homens nos rejeitem, precisamos estar preparados para a rejeição sempre, porque se a gente não estiver preparado, a gente não suporta algumas flechadas que vêm, né? Mas o Senhor está dizendo, esteja preparado para as rejeições dos homens, sabendo que os céus nunca te rejeita, porque os homens, irmãos, eles muitas vezes vão olhar, vão desprezar, vão criticar, vão apontar, não vão entender o que Deus está fazendo, mas os céus não faz acepção de pessoas. O nosso Deus, ele escolhe as pessoas desprezadas, as coisas humildes do mundo. Ele escolhe aqueles que ninguém escolheria, as coisas loucas. E o Senhor diz para você, agradeça, porque você é uma escolha louca e desprezível. Muita gente não te escolheria, muita gente te rejeita, mas os céus te conhecem. E hoje, através dessa palavra, Deus te encontra para te mostrar o quanto você é especial. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Obrigada, Pai, por nos escolher. Nós somos escolhas loucas e desprezíveis, Pai, para este mundo. Nós sabemos que muitas pessoas olham para nós e nos rejeitam, mas o que importa é que o Senhor nos escolheu e através dessa palavra o Senhor está garantindo para algumas pessoas que elas são escolhidas pelos céus e ninguém pode anular as tuas escolhas. Aqueu foi escolhido pelo Senhor, Raabe foi escolhida pelo Senhor, Ruth foi escolhida pelo Senhor. Pai, muitos que estão me ouvindo agora são escolhas loucas e desprezíveis, mas os céus conhecem a eles. Não importa a sociedade, Pai, que está rejeitando, não importa a humanidade, Pai, desta pessoa, a fragilidade, o que importa é que o Senhor os escolheu e o Senhor capacita quem o Senhor escolhe. Pai, que os teus filhos entendam que o chamado do Senhor não é para os nobres, Pai, não é para aqueles que podem, não é para aqueles que fazem segundo a carne, mas é para aqueles, Pai, que sabem que não podem, que sabem que não têm, que não conseguem, porque toda a honra e toda a glória é tua, Senhor. Que os teus filhos entendam que a capacitação, Pai, que a porta aberta, que aquilo que eles precisam é o Senhor quem traz. E quando acontecer, Pai, a capacitação, que eles lembrem que toda a honra é tua. Deus, obrigada por capacitar pessoas que a sociedade rejeita. Obrigada, Senhor, por capacitar pessoas, meu Pai, que humanamente falando são desprezadas, mas os céus as conhecem. Obrigada, Senhor, por nos escolher. Obrigada porque não somos escolhas do mundo, não somos escolhas dos homens, mas somos escolha tua e precisamos lembrar disso diariamente. Obrigada, Jesus, por não nos desprezar como a sociedade muitas vezes nos despreza. Obrigada por nos amar, por nos abraçar e nos fazer sentirmos especial. Teu filho, a tua filha é muito especial, porque o Senhor os ama e é isso que o Senhor quer que eles entendam diariamente, que o amor do Senhor é o bastante. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, a história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem em Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, os prospera, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, de maneira especial e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus
Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, meu Pai, na nossa vitória. Amém. Deus hoje está te confirmando que você não é escolha dos homens. Você pode ser desprezado por muitos. Não se entristeça com isso, porque o que importa é que os céus te conhecem. O que importa é que o Senhor, Ele te ama e te escolheu. Se Ele te escolheu para algo que você acha, humanamente falando, que é impossível, não se entristeça por isso. Agradeça, porque a capacitação não vem de você. A capacitação vem de Deus. Através dessa palavra, eu vejo Deus capacitando pessoas aqui que Ele mesmo escolheu para uma grande obra. E Ele diz para você, não é sobre a sua força, não é sobre aquilo que você possui. Deus, Ele quer te mostrar isso de maneira clara através dessa palavra, que é sobre a palavra dEle. Quando entendemos que é a palavra de Deus que é o suficiente para nós vivermos os propósitos dEle, paramos de nos preocupar porque não somos capacitados. Nós lembramos diariamente que a capacitação vem dEle, para que ninguém venha se gloriar na presença dEle. Lembre-se sempre, é Deus quem me capacita, é Deus quem está me fortalecendo para que eu viva os propósitos dEle. Deus não me olha como os homens, Deus me vê de maneira diferente. Você pode ser desprezado pela sociedade, mas os céus te conhecem, Deus te escolheu, você é um escolhido e é isso que importa. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo para sua vida, declare amém. Não esqueça, você é a escolha de Deus e não dos homens. Deus te abençoe.